Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso simpósio História da Medicina, convidar o acadêmico organizador Carlos Antônio Gottschall, a quem eu passo a presidência dos trabalhos. Tinha um degrau? Esse degrau é anterior. Olha aqui. Você quer falar aqui desse? Posso falar aqui, sim. Mais dividido. Você não vai informar. Agora você vai tomar conta do simpósio. Bom. Boa tarde a todos. Acadêmico presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmicos diretores, demais pessoas no plenário. Nós temos um prazer muito grande de iniciar esse simpósio sobre história da medicina, que tem sido uma constante nos últimos anos na Academia Nacional de Medicina, porque um dos seus objetivos, sem dúvida nenhuma, é a preservação da história da medicina, ao lado de outros objetivos não menos importantes. Como a história da medicina é muito rica e é múltipla, nós não temos dificuldades em selecionar tópicos. Esses tópicos são inúmeros, que representam fases da evolução da medicina. Este simpósio não necessariamente encadeia fatos consequentes. Vai apresentar ou discutir alguns tópicos que servirão de mote para observações. Assim é que começará com a história da patologia, pelo acadêmico Carlos Basílio de Oliveira, depois a história da anestesia, o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, história da sangria e de seu algoz, acadêmico Carlos Gottschall, e os hospitais do Rio de Janeiro no início do século XIX, acadêmico Orlando Marques Vieira. Assim nós vamos misturando tópicos externos com tópicos internos, sempre alguma coisa do Brasil e sempre alguma coisa mais ampla de fora do nosso país. Mas, de qualquer maneira, esta abordagem, eu entendo que é extremamente importante, porque considero que o método histórico é tão importante e complementar ao método científico, porque o método científico nos diminui a probabilidade de erro, mas só o método histórico consegue encadear os assuntos e prover um conhecimento pleno do tema. Porque nenhum tópico é completo sem a sua porção histórica, que dá a dimensão temporal e a dimensão societária do acontecimento. Por isso, nós reputamos a importância muito grande deste simpósio. Presidente, eu fico muito honrado de poder ter organizado estes tópicos e espero que todos os senhores participem e tenham um aproveitamento como merecem. Começamos? Eu só vou reforçar aqui o que o professor Gottschall falou. História da medicina, por vezes é um tema esquecido, ele é fundamental. Eu sempre fui um admirador de história. Para ver a ponto que eu gosto de história, aconteceu comigo na adolescência a pior coisa que poderia acontecer. Eu ganhei uma coleção de César Cantu, que é o pior historiador que eu já vi. Escrevia mal, uns não sei quantos volumes, e eu, apesar disso, me encantei por história. E depois, a história da medicina. E na minha tese, na época de professor catedrático, eu fui o último dos moicanos, os últimos catedráticos,
eu tenho, na minha tese, que chamava o doente mental, os limites da psiquiatria, porque havia aquela história que a psiquiatria englobava todo mundo, cada vez mais os sistemas de classificação classificavam todo mundo. Eu mesmo vivi enquadrado em mais patologias que o Nardi, talvez tenhamos empatados ali, a gente lê aquilo, nós estamos todos ali dentro. Então, era contra esse exagero do diagnóstico psiquiátrico, mas ele existe, a doença mental existe, eu não gosto do termo transtorno mental, e eu fiz uma revisão da história da medicina, eu fui à antiguidade assírio-babilônica e fui mostrando como é que a doença, o fato da doença, o diagnóstico, o tratamento, desde a época anti-grega, né? Como é que ela foi evoluindo e a relação que a história da medicina tinha com a história da humanidade, com a história da sociedade. E a mesma coisa aqui na história da medicina brasileira, onde nós temos aqui a obrigação, inclusive nos nossos estatutos, aí, o regimento, de preservar essa história. E até nós temos o Centro da Memória Médica, e onde o professor Gottschall faz parte desse núcleo do Centro da Memória Médica, e que breve, espero, esse centro estará inaugurado. Então, é uma das missões e uma das obrigações dessa academia. Daí a importância de vez em quando, essa academia, pelo menos aqui em plenário, discutir o tema, a história da medicina. Nós podemos já fazer um segundo capítulo, porque a gente pode incluir a história da psiquiatria aqui, você está dizendo, num próximo, né? Então, já fica uma sugestão. Não, hoje não dá mais, porque já é too late. Bom, então eu queria parabenizar aqui a ideia do professor Gottschall e dos outros com que ele organizou esse simpósio, e dizer da importância disso e da importância de nós preservarmos a memória e não cairmos numa demência, que pode ser uma demência às vezes precoce ou tardia, né? E esquecemos os fatos importantes de onde nós viemos na medicina, né? Aquilo que eu até citei no meu discurso de Martin Luther King, se não sabemos quem nós fomos, não sabemos quem nós somos e não sabemos quem nós seremos. Então, a história é que reserva e preserva as raízes da árvore que nós somos e que fruto nós vamos dar. Bom, parabenizando mais uma vez, passo a palavra agora ao presidente para que o simpósio se inicie. Bom, dando continuidade aos trabalhos, eu convido o acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira para iniciar a sua apresentação sobre a história da patologia, que deverá durar em torno de 40 minutos. Até. Tá. Obrigado. Cumprimento o senhor presidente, a organização desse evento, que é muito importante para nós. E quando se fala em história da patologia, é uma oportunidade imensa de nós termos aqui, principalmente ligado aos alunos que são convidados nessa tarde, para falar dessa matéria, a patologia, que eu vou em determinados locais e vejo as pessoas me dizendo, mas a patologia está minguando, a patologia está terminando, o número de patologistas está caindo. Isso é uma coisa que me deixa realmente triste. E se isso realmente é realidade, isso se deve aos próprios patologistas. Isso é um problema de quem ensina a patologia, das universidades que diminuem a carga horária, que permitem que os professores que ensinam patologia não sejam patologistas. Isso é um negócio que tem que realmente ser revisto. Então, a oportunidade, nesse momento, de falar de patologia, para mim, pessoalmente, é muito importante. Porque o aluno, quando chega no curso de medicina, dizer a ele que ele precisa estudar anatomia, quase não precisa.
Todo mundo já ouviu falar nisso. Em casa, as pessoas ouvem, hoje eu vou ao dermatologista. Hoje a minha avó foi ao cardiologista. Mas ninguém diz, eu vou ao patologista. Eu nunca vi ninguém dizer, eu vou, no máximo diz, eu vou ao laboratório. Lá no Hospital Gafreiro, onde eu trabalho, que eles falam, eu vou ao patologista, só se for para pegar o atestado de óbito. Então, é uma coisa que, de início, fica até constrangedor, porque a figura do patologista, o presidente da República tirou um linfonodo. O médico, o clínico aparece e diz, o laudo sairá daqui a 3 dias. Mas quem é que aparece dando o resultado do presidente da República? Não é o patologista que fez o laudo. É o clínico que está acompanhando ele. É o cardiologista que está tendo a oportunidade de ver aquele caso. Então, a figura do patologista vai ficando sempre um pouco para trás. Consequentemente, isso é uma coisa que, tendo essa oportunidade na Academia Nacional de Medicina, com a presença de alunos que vão ouvir esses assuntos aqui discutidos, é uma coisa extremamente importante e que me dignifica falar da patologia. E eu costumo falar da patologia através de exemplos, porque uma das formas do indivíduo se encantar por alguma coisa é justamente ele ter a oportunidade de ouvir, de praticar e de ver uma pessoa credenciada fazer aquele procedimento ou atuar naquela área. Então, se eu mostrar que existem patologistas que foram figuras importantes na contribuição para a medicina, isso é extremamente gratificante e cativante. Eu faço um garimpo de pessoas que queiram fazer, de alunos para fazer patologia. E aqueles que fizeram patologia foram aqueles que se encantaram com os professores de patologia e com os livros de patologia. Então, isso é um ponto crucial no ensino dessa matéria. Ela tem que ser divulgada, ela tem que ser falada, e essa oportunidade aqui é extremamente importante. Eu vou pedir que passe o... Como é que nós podemos estudar esta especialidade médica, a patologia? Colocando em primeiro lugar a evolução do pensamento humano no estudo das condições patológicas. O primeiro período é chamado período não anatômico ou pré-humoral. Quer dizer, os médicos tinham os conceitos através do equilíbrio dos humores. A doença, a discrásia, era justamente o desequilíbrio dos humores, da bile negra, da bile amarela, do sangue. Este desencontro é que levava à doença. Não havia uma observação anatômica. Os médicos eram considerados ou semelhantes em funções até mesmo a feiticeiros, a deuses da medicina. Então, isso aí é o período pré-histórico, até 400 anos antes de Cristo. Outro. O segundo período é o período pré-anatômico ou humoral. Aí nós já temos Hipócrates, a medicina como ciência. Hipócrates conhecia, por exemplo, a cirrose hepática. Ele relacionava a cirrose com a icterícia. Ele criou a deontologia médica. Ele criou a ética médica. Ele nos legou esse elemento extremamente significativo para os médicos em todos os seus atos. O ato médico. Seguinte. Aqui temos a figura de Galeno, quer dizer, Galeno, início da atividade romana, do predomínio romano no mundo, e Galeno acompanhava os exércitos romanos. Galeno observava as plantas, os animais, as doenças. Então, esse período que predominou por 45 gerações, imagine isso, 45 gerações na arte médica, reproduzindo fatos consolidados como? Consolidados por uma observação superficial.
mesmo porque não havia uma intervenção, uma invasão, quer dizer, uma melhor observação das condições patológicas, que ela só começou, pode passar? Nesse terceiro período, aqui, na evolução do pensamento humano, é que entra o chamado período anatômico. Então, nós temos algumas fases disso. A fase orgânica, como Organi, introdução ao exame macroscópico. Ele passou a fazer necrópsia. Ele passou a invadir o corpo, a fazer uma observação direta. Porque a medicina começou fundamentalmente com a anatomia. Qualquer coisa que mudava aquele aspecto da anatomia, aquela aberração, estava dissecando um pulmão, aparecia um espaço dentro do pulmão, uma caverna tuberculosa, aquilo era uma coisa extremamente diferente. Então eles chamavam outros indivíduos para observar aquilo. Então a anatomia deu uma grande contribuição. E Morgani, depois disso, começou a fazer os primeiros estudos macroscópicos com uma interrelação clínica. Ele fez 600 observações. 600 observações. Depois vem a segunda fase do período anatômico, por Bichat, a doutrina dos tecidos. Até aqui não havia microscópio. Até 1801 não havia microscópio. Bichat era o médico ligado, o patologista ligado aos tecidos. Ele usava ácidos, jogava ácido sobre o músculo para ver como é que ficava, jogava soluções salinas sobre os tendões para ver como é que ficava. Estava a textura, era a textura dos tecidos, a teoria tecidual. A terceira fase, aí sim, esta começamos a entrar numa fase gloriosa da anatomia patológica, a de Rudolf Virchow. Por quê? Porque ele já tinha a anatomia, os princípios da fisiologia já eram mais ou menos iniciantes, e ele usou o microscópio. Por isso que Virchow descreveu o quê? Descreveu a amiloidose. Virchow, examinando os corpos daqueles casos em Berlim, de necrópsia, ele denominou e criou a palavra glia. Virchow criou a palavra glia e, consequentemente, gliomas. Virchow criou a palavra micose. Foi criada por um patologista, Virchow. Ele partiu para a patologia celular. Deixou de ser uma patologia tecidual para ser uma patologia da célula. Só que Virchow denominava que todas as alterações seriam degenerativas. Quando Roberto Koch descreveu o bacilo da tuberculose, e isso é na vigência da vida dos dois, aquilo estremeceu as doutrinas de Virchow. Mas depois ele aceitou a era pasteriana, que veio ao lado de Virchow. Então nós temos a importância desse homem, o pai da patologia microscópica, Virchow. Depois surge a fase subcelular, que é da microscopia eletrônica. O microscópio eletrônico aconteceu em 1934, antes da guerra. Só foi utilizado depois da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros trabalhos de microscopia eletrônica no Brasil aconteceram em 1950 para cá. Antes disso, não era aqui no Brasil utilizado o microscópio eletrônico. E a quinta fase, a medicina molecular, ligada à imunohistoquímica e o papel da informática. Depois nós vamos ver no final o quarto período do conhecimento anatomopatológico. Seguinte, chegou-se a dizer que os primórdios da patologia confundiu-se com a história do homem na Terra. Mero engano. A patologia teve início quando os primeiros colóides vivos sofreram os impactos da natureza, mesmo de pura natureza física, tornando a patologia tão antiga quanto a própria vida. Na primeira massa colóide que tendia a crescer e a se multiplicar, formada no seio das águas primitivas, começou a história da vida, a coorte das causas mórbidas e a tragédia final.
Aí começou, sem dúvida, a patologia. Por quê? A patologia antecede o homem. E isso é visto pela paleopatologia. As fraturas nos animais pré-históricos, as pseudosartroses, os desgastes dos dentes, não a cárie. A cárie vem bem depois. A cárie vem com o açúcar. E não no homem primitivo. O homem primitivo tinha um desgaste dos dentes, não a cárie. Então, através dessas imagens, através daquilo que se retirou das pirâmides, do conhecimento dos egípcios, que já descreviam a hanseníase, a tuberculose, a poliomielite, estão descritos nos papiros egípcios, esse conhecimento, essa vida, esse momento da patologia, porque a patologia ela tem muitos ramos. A patologia geral, a patologia comparativa, a patologia geográfica, a patologia cirúrgica, que é aquela que nós praticamos hoje em dia, a paleopatologia. Então, a patologia tem vários ramos. A fisiopatologia, a patologia comparativa, todas são patologias. A que nós fazemos atualmente, que executamos, junto com os cirurgiões, com os clínicos, com os dermatologistas, com os nefrologistas, com todas as especialidades, ligadas principalmente ao estudo das peças, das biópsias, é a patologia cirúrgica. É a patologia do diagnóstico para o paciente. Próximo. Então, de grandes contribuições, a anatomia patológica se valeu. A primeira delas, da anatomia. E a medicina deu um grande passo no momento em que Andrés Vesalius levou a sua contribuição ao mundo. Porque ele realmente deu um marco. Ele tirou da frente aquelas ideias arraigadas, antigas, não confirmadas, de Galeno, que durante 15 séculos ficou repetindo a mesma coisa. Foi quando, então, Andrés Vesalius passou a dissecar, e esse grupo todo de Pádua surgiu, não só Andrés Vesalius, como Colombo, como Eustáquio, como Falópio, uma cadeia de anatomistas famosos, porque em Pádua havia oportunidade da dissecção, dissecar corpos, pegar indivíduos que haviam recentemente falecidos e fazer dissecções. E aqui Vesalius, inclusive, declarou: nada mais útil podia eu fazer do que fornecer uma nova descrição da totalidade do corpo humano, cuja anatomia ninguém compreendia, uma vez que Galeno, apesar de seus extensos escritos, oferecia muito pouco sobre o assunto, e não vejo de que outra maneira eu poderia ter apresentado meus esforços aos alunos. Ele faz esta pesada declaração. E aí a medicina toma um outro rumo, porque não foi só a anatomia que Andrés Vesalius fez, foi o sentido científico da pesquisa. Isto é um elemento fundamental da verdade científica, da comprovação, porque um dos mistérios que existia na medicina, na anatomia, é como é que o sangue entrava escuro no coração e saía vermelho do outro lado. Andrés Vesalius nunca conseguiu dizer isso. Esta afirmação só foi feita quando Malpighi descreveu os capilares pulmonares. Aí esse segredo foi desvendado. Então, vejam a importância da anatomia, a importância de outras matérias. Pode passar. Anatomia, por exemplo, além disso, o surgimento do microscópio. Um microscópio que no início aumentava 40 vezes só. 40 vezes. Um aumento extremamente pequeno. Vejo quantas pessoas aqui estiveram. Quando o microscópio surgiu, Chauvin escreveu as células de Chauvin. Os neurofibromas, os chivanomas das células de Chauvin foram descritas por quê? Porque o microscópio permitiu isso.
a ideia do microscópio primitivo. Hoje em dia, pode passar, não tão recentemente, um microscópio eletrônico antigo, ó. Isso é da década de 70. O microscópio que nós usamos, os patologistas usam na sua atividade diária no laboratório, ele tem lentes de 10, de 20, aumenta 400 vezes e vai a 1000 vezes. Esse microscópio eletrônico aumenta 50.000 vezes. E os microscópios eletrônicos atuais aumentam 1 milhão de vezes. 1 milhão. 1 milhão de vezes. Então nós saímos do início da microscopia com 40 vezes de aumento. Com 40 vezes, em que se utilizava as gotas, o espermatozoide foi descrito, as gotículas de água contaminada com bactérias foram descritas. Com 20, 40 vezes, passamos para 200, 400 e 1000. Coloca essa lâmina na imersão, diz o patologista para o seu residente. Ele coloca lá o óleozinho lá da imersão e aumenta 1000 vezes. Este microscópio aumenta 50.000 vezes. E os microscópios mais modernos aumentam 1 milhão de vezes. Seguinte. Olha a contribuição de Emil Zuckerkandl, anatomista. Ele descreveu o órgão que hoje tem o seu nome, o órgão de Zuckerkandl. O Zuckerkandl, a estrutura do órgão de Zuckerkandl, estão os tumores dos parasimpáticos aqui, ó, os paragangliomas. Anatomista descrevendo a lesão e hoje se valendo disso para descrever uma série de tumores dos sistemas paraganglionares. Seguinte. E aquilo que existe ligado à bacteriologia. Isso é um vitrô que se tem lá no Hospital Gafreguinha, que é um hospital que foi construído com muito carinho, foi construído com o poder econômico da época, e lá existem peças extremamente importantes. Isso é do laboratório, em que se tem, nesse vitrô, o Pasteur, o Oswaldo Cruz e o Ehrlich. Que grande contribuição esses indivíduos deram para a anatomia patológica. Né? O Ehrlich, ligado à sífilis, descrevendo o método de pesquisa da sífilis. Oswaldo Cruz, eminente, tropicalista, Pasteur, nem se fala que essas pessoas contribuíram para a anatomia patológica. Adiante. Vejam, a figura de Robert Koch, da tuberculose. O GON, a contribuição de Ashf, o bacilo da tuberculose, aqui, ó, corado em vermelho, esse curvo, na coloração de Ziehl-Neelsen. Faz-se a coloração do Ziehl-Neelsen. Fucsina ácida. A fucsina se impregna no lipídio contido na cápsula do bacilo da tuberculose. Depois você usa soluções fracas de ácido e álcool e faz a descoloração. Ele tira todo o resto, mas a fucsina que se impregnou na cápsula do bacilo não tira. Portanto, ele é uma bactéria álcool ácido resistente. O bacilo da tuberculose é um bacilo álcool ácido resistente, porque ele resiste, depois da coloração da fucsina, a não se desprender da cápsula do bacilo. Adiante. A radiologia, com Röntgen, está aí. Imaginem a patologia sem a contribuição radiológica. A imagem clássica dele, ele quando ganhou o Prêmio Nobel de Física, no final de sua vida, o túmulo que lhe é de homenagem, em que estão os pais, a esposa. Quer dizer, as imagens que hoje é a ressonância, a tomografia, é o raio-x. Como é que os tumores ósseos foram descritos? Foram descritos com o quê? Com auxílio da radiologia. Então, anatomia, bacteriologia, radiologia, auxiliares diários da anatomia patológica. Próximo.
William Harvey contribuiu para a patologia. Está aqui, ó. Como é que ia se entender, que também estudou em Pádua, como é que ia se entender o fenômeno do infarto, da embolia, do edema, das metástases, se não se conhecesse a circulação sanguínea? E a contribuição de Marcelo Malpighi, que está aqui, ó, que apontou os capilares no pulmão, no pulmão, Marcelo Malpighi, para a descoberta da oxigenação do sangue, acabando com aquele segredo do sangue entrar escuro e sair vermelho do outro lado. Seguinte, a fisiologia, quando eu estudei anatomia patológica, a disciplina se chamava-se Anatomia e Fisiologia Patológicas. Era assim que se chamava anatomia patológica. Hoje foi reduzida para anatomia patológica. Só anatomia patológica, deixou de ser fisiologia. Mas a disciplina, a denominação da disciplina antigamente era anatomia e fisiologia patológicas. Então, Claude Bernard, pioneiro da fisiologia, na sua introdução ao estudo da medicina experimental, deu uma grande contribuição para a anatomia patológica. Seguinte, como Laennec auscultava, examinava os indivíduos, inventou o estetoscópio, fazia necrópsias. Laennec fazia necrópsia, descreveu lesões da tuberculose. Laennec fez na tuberculose apenas um dado importantíssimo. Ele disse, existe uma tuberculose aguda e uma tuberculose crônica. Isso, para a época, foi um grande avanço, se dizer isso. Assim, adiante. Aí começamos os fundamentos da patologia ainda. E isso se deve a Antônio Benevieni, em Florença, quando ele realizou as primeiras necrópsias com autorização da família. A família autorizava que aquele corpo... Isso é extremamente importante. E ele, Benevieni, referia que os corpos eram incisados, incidere, e não dissecados, dissecare. Ele não fazia anatomia, ele fazia anatomia patológica. E, com isso, ó, suas 20 observações, 20 observações originais, foram publicadas 5 anos depois da sua morte, nas quais procurava o escondido, abdítice, ou as causas internas dos sistemas revelados pelas necrópsias. Próximo. Morgani também deixou um livro famoso, publicado em 1761, com a realização de necrópsias. Esse realizou centenas de necrópsias. E deixou isso tudo anotado com a correlação anátomo-clínica. Adiante. A publicação de Rokitansky, todos nós lembramos dos seios de Rokitansky-Ashford, da vesícula. Rokitansky fez 30 mil necrópsias. Veja aqui, 30 mil necrópsias feitas por Rokitansky. Ele deu uma grande contribuição a isso. Segue-se a Rokitansky, adiante. Devemos a Cabanes, professor da Faculdade de Medicina de Paris, realizar a grande reforma do ensino médico, logo após a Revolução Francesa, no final do século XVIII. O planejamento da reforma criou um curso médico praticamente como chegamos a conhecer há algumas décadas. Pela primeira vez apareceu a denominação da disciplina de anatomia patológica. Antes era tudo patologia. Foram os franceses, com essa reforma, que criaram o termo anatomia patológica. Na França, era considerada como meio auxiliar no estudo dos casos clínicos. Foi a escola alemã que considerou a anatomia patológica um ramo especializado. Em 1819, Lobstein foi seu primeiro professor. Causel, na Inglaterra, e Cruvillier, que vai de 91 a 74, na França, foi seu primeiro professor. Na Alemanha não poderia ser diferente. Foi Rudolf Virchow.
Então, aí apareceu a anatomia patológica. Aí começou já a se firmar como uma disciplina do curso médico, chegando ao Brasil, primeiro, naturalmente, a patologia geral e depois a anatomia patológica. Pode passar. O Virchow, grande patologista, o maior de todos, podemos assim dizer, descreveu várias doenças, foi não só patologia, veja ali, o polivalente professor da Universidade de Berlim do século XIX, idealizador da patologia celular, é considerado um dos fundadores da medicina moderna, introduzindo novos conceitos na compreensão da inflamação e na pesquisa dos tumores. Virchow deixou-nos também contribuições importantes como sanitarista, etnólogo, arqueólogo e antropólogo. Além disso, atuou como político engajado, sendo membro da índole progressista da Câmara Prussiana, bem como do Parlamento Federal Alemão, contribuindo de modo significativo para as reformas sociais de seu tempo, tendo sido persistente adversário de Bismarck. Ele perdeu a eleição para Bismarck. Se Virchow tivesse ganho a eleição de Bismarck, não teria havido a Primeira Guerra Mundial. Porque Bismarck era um indivíduo extremamente guerreiro, enquanto que Virchow era um sujeito de índole mais tranquila, mais suave. Teria mudado os rumos da nossa civilização se esse patologista, que está aí, não tivesse ganho no alto parlamento alemão as eleições contra Bismarck. Porque se houve a Segunda Guerra Mundial, porque houve a Primeira. E ele não teria levado a Alemanha à Primeira Guerra Mundial. Coube a Virchow o mérito de deslocar o estudo da moléstia dos tecidos, que era de Bichat, para as células, criando a teoria celular. Então vocês veem como a patologia começou lá, na velha anatomia, passou pela Itália, passou pela França, passou pela Inglaterra e chegou, no nosso século, aos Estados Unidos. Aos americanos nós devemos o quê? A chegada da anatomia patológica saindo da área das necrópsias para o centro cirúrgico. Aos americanos se deve a prática da patologia cirúrgica, do exame perioperatório de mama, do exame que o mastologista precisa dizer se aquele nódulo é benigno ou maligno, para que o cirurgião pratique a sua conduta cirúrgica. Este é o grande mérito da patologia americana. Tirar de Virchow, que fazia 50 necrópsias por dia no seu Instituto de Patologia, com todo o mérito que se deve a ele, com todos os louvores, com a grande contribuição, mas levando isso para o centro cirúrgico. Foi o que aconteceu com o doutor Torres, do Hospital do Servidor do Estado no Rio de Janeiro, quando ele veio da Clínica Maio e implantou no Rio de Janeiro o exame perioperatório, com a doutora Nadil, que foi assistente dele. O doutor Torres era o patologista que fazia os exames do doutor Pitangui, porque ele precisava do exame de congelação para operar as mamas. Seguinte, temos aqui ainda a contribuição francesa, com Pierre Masson, aqui o tricrômico de Masson, a coloração de Mallory, outro tricrômico. Masson, pode passar, perdeu o concurso em Paris para Roussy. Contaram-me, que a esposa de Roussy era dona da Nestlé e deu um jantar para a banca examinadora antes do concurso. Roussy, então, faturou esse concurso. Masson disse o quê? Nunca mais pisarei no solo da França. E foi para onde? Foi para Quebec, no Canadá, que falava francês. Fialho, o professor Fialho, chegou a me contar que ele foi cogitado de vir para o Instituto de Câncer aqui do Rio de Janeiro, porque ele disse, na França eu não continuo. Embora Gustavo Roussy fosse
um professor de grande categoria também. Seguinte. Bem, aí vamos ver aqui outras contribuições importantes. Hodgkin. Todos já ouviram falar do linfoma de Hodgkin. Aqui nós temos uma cadeia enorme de células que assemelham-se às células de Hodgkin. O doutor Machado, que vai aparecer aqui daqui a pouco, me contou que antes da imunistoquímica, aqui tem uma célula de Hodgkin marcada por CD30, está aqui o CD30 aqui, marcado positivamente. Ele me contou que 50% dos diagnósticos dados por ele na USP, no Hospital de Clínicas, 50% do linfoma de Hodgkin estavam errados. Não era um Hodgkin. Ah, esse caso de Hodgkin teve um prognóstico tão bom. Não era Hodgkin. Não era Hodgkin. Agora, com a imunistoquímica, aqui está um exemplo da imunistoquímica, não existe mais o carcinoma indiferenciado. Não existe mais a neoplasia indiferenciada. Todos têm que ter uma definição. Ou é melanoma, ou é linfoma, ou é carcinoma. Se é melanoma, vai marcar pelo melan A. Se é linfoma, vai marcar pelo CD30, CD4, CD20. Se é carcinoma, vai marcar pela ceratina. Então não existe mais o negócio do carcinoma indiferenciado. Por quê? Porque o oncologista precisa saber, ele vai tratar o quê? E como é que eles tratavam esses pacientes antigamente? Eles faziam quimioterapia 30% para melanoma, 30% para carcinoma, 30% para sarcoma, pô. Se o sujeito hoje em dia tomando o tratamento específico para sair é uma parada, veja o avanço que a imunistoquímica deu para a oncologia. Seguinte. Grandes figuras da patologia. Jung descreveu o tumor ósseo que tem o seu nome. Como é que ele descreveu isso? Com auxílio da radiologia, com a clínica, com a evolução. E olha o microscópio que ele usava aqui em cima, olha aqui, ó. Microscópio, olha lá, pequenininho, ó. Um olhinho só. Aqui está a marcação do sarcoma de Jung, CD99. Tem que dar CD99 para dizer que é tumor de Jung. Tumor neuroendócrino aí ligado a ele. Também fazendo diagnóstico diferencial. Seguinte. As rosetas de Home Wright. Aí, contribuição americana. Seguinte. Stout, o homem dos sarcomas, do Memorial Hospital. Está aí. Esse fez a classificação dos sarcomas, dividiu os sarcomas. E hoje nós temos conhecimento baseado na figura de Stout. Seguinte, a cadeia de americanos, ó, o Stout, Jung, Stuart e o Lauren Ackerman. Aqui o assistente dele, Juan Rosai, que hoje vive na Itália. Aqui vai a homenagem a Lauren Ackerman, pode passar. Aqui, com o seu livro de patologia cirúrgica. Este livro de patologia cirúrgica é o livro adotado e usado por todos os residentes da anatomia patológica do mundo. Do mundo. É o livro do Rosai, que é uma homenagem ao Ackerman, que foi seu mestre em Nova York. Seguinte. Vamos também homenagear os patologistas. E com isso eu homenageio vários cirurgiões aqui da academia. Orlando operou já vários casos de tumor de Francis, Orlando. Casos que foram discutidos aqui em sessões anatomoclínicas. O tumor, está aqui a doutora Virginia Francis, aqui, que descreveu isso em 1950. E o Stout do lado dela. Seguinte. Sophie Spitz, outra patologista, ela trabalhava no Hospital de Crianças e Adolescentes e lá davam muito diagnóstico de melanoma. Ela disse, isso não é melanoma. Estão fazendo esse diagnóstico. E isso é o chamado hoje nevos de Spitz. Nevos de células epitelioides e fusiformes.
Aqui está, ó. Ela obteve o seu grau de universidade e começou a residência em enfermaria para mulheres e crianças. A senhora Spitz conheceu e se casou com o marido Arthur Allen, que é um patologista também. E, mais embaixo, esta informação clínica veio a ser publicada no American Journal of Pathology em 1948. E a lesão agora tem o seu nome. Ela morreu com 48 anos de idade. Morreu de câncer de colo, infelizmente. Está aí o nome dela, Nevus de Spitz, que não pode ser confundido com melanoma. Seguinte. Quem não conhece Benjamin Castleman? O que criou as sessões anatomoclínicas no Massachusetts. Está aí, uma homenagem a esse homem, em plena atividade, e aqui mais idoso um pouco. Seguinte. O Dahlen, Patologia Óssea, tem um livro hoje dele, editado pelo seu assistente, aí, Uni, descendência indiana. Próximo. William Meissner, que esteve aqui em vários congressos no Brasil, editou vários livros sobre patologia da tireoide. Seguinte. Para patologia dos tumores partimoles, Enziger, patologista americano. Seguinte. E no Brasil? Como começou a anatomia patológica no Brasil? Diferente de outros lugares, ela não começou na universidade. A anatomia patológica no Brasil começou no Instituto Oswaldo Cruz, com esse homem aqui, Gaspar Viana, que infelizmente morreu com 20 e poucos anos de idade com tuberculose. Ele veio do Pará, passou no concurso aqui no Rio de Janeiro, para a Faculdade Nacional de Medicina, foi trabalhar com o Bruno Lobo, fez um trabalho sobre célula nervosa, e depois o Oswaldo Cruz o chamou para o Instituto. O Instituto Oswaldo Cruz começou com 14 indivíduos. 14. Um deles, Gaspar Viana. Esse homem fazia anatomia patológica. Dele, Chagas falou, dele, quanto eu vos pudesse dizer, seria bem pouco para traduzir a justofania de o havermos possuído, a mágoa infinita de o havermos perdido. Ninguém o excedeu entre os de nossa escola, na profundidade da inteligência, na magnitude da obra de ciência realizada. Seguinte. E o que aconteceu quando morreu Gaspar Viana? Em 14. Oswaldo Cruz morreu em 17. Carlos Chagas disse, quem é que vai fazer a minha anatomia patológica? Inteligentemente, Carlos Chagas trouxe um americano que está aqui, ó, Crowell. Este homem veio para ficar no Brasil 4 meses. Ficou 4 anos. Ensinando a quem? A Rocha Lima e Margarino Torres. Ele criou uma escola. Carlos Chagas importou um patologista para ensinar patologia aos brasileiros, principalmente patologia tropical, porque ele havia trabalhado nos Estados Unidos, passado no canal do Panamá, essa área toda aí ele já visitava. Pode passar. Vamos fazer homenagem a 2 grandes mestres da patologia. Ao Papa Nicolau. Quem é que não sabe hoje em dia que é Papa Nicolau? Todo mundo conhece Papa Nicolau. E ele criou o método em 41, ó, o valor do diagnóstico nos fregaços de vagina no carcinoma do útero. Papa Nicolau está aqui, ó, homenagem a ele. Seguinte, Carral, um gênio. Esse não foi um patologista só. Ele foi patologista e gênio. Ele, no seu pequeno laboratório, aqui um livro que fala sobre ele mais idoso, Del Rio Ortega, que foi um outro indivíduo importante, e Golgi, que fez trabalhos maravilhosos junto com o Carral. Seguinte. E os professores de patologia geral no Brasil? Esta é a relação dos professores de patologia geral. O primeiro professor está aqui, ó, Félix Martins, Dias da Cruz, João José da Silva, Carlos Rodrigues de Vasconcelos, Antônio Rodrigues Lima, Francisco Pinheiro Guimarães.
professores de patologia geral. Pode passar. Professores de patologia geral, Hélion Póvoa, pai do nosso acadêmico Hélion Póvoa, e o professor Luiz Pinheiro Guimarães, os dois de patologia geral. Seguinte. E de anatomia patológica? E de anatomia e fisiologia patológicas. Nós temos o primeiro professor que veio depois da Reforma Francesa, Cipriano, Bruno Lobo, Leitão da Cunha, que foi professor de anatomia patológica, diretor da Escola de Medicina, reitor, ministro da Educação e deputado federal. Veja a carreira de Leitão da Cunha. E aqui o grande mestre, Amadeu Fialho, fundador da Sociedade Brasileira de Patologia. E todos os outros que vieram depois dele. Faço aqui uma homenagem principalmente ao grupo Paulo Tibiriçá, de São Paulo, Moacir Freitas, Barros Coelho, de Pernambuco, Luiz de Boiolo, de Minas Gerais, Barreto Neto, do Rio de Janeiro, e Zilton de Andrade, que é nosso confrade aqui, honorário, Zilton de Andrade. Pode passar. Amadeu Fialho, com a sua famosa tese Localizações Pulmonares da Micose de Lutz, e o seu discurso de posse, A Evolução da Patologia. Seguinte, é a homenagem que a Sociedade Brasileira de Patologia presta a ele, está aqui, e o retrato que está lá na reitoria do Fundão, que foi levado no aniversário de 90 anos pelo Orlando Marques Vieira lá para a nossa escola, em homenagem, mostrando a grande figura de Amadeu Fialho. Seguinte. E aqui para os saudosistas, mostrando o Instituto Anatômico, onde muitos dos acadêmicos tiveram seu curso de anatomia patológica. Vejam as condições do Instituto Anatômico aqui. Tinha até raio-x aqui, ó. A biblioteca, a sala de projeção, o laboratório, o auditório. Por quê? Porque Amadeu Fialho criou o primeiro serviço de verificação de óbito do Brasil, que funcionava aqui. E o professor que o seguiu na Faculdade Nacional de Medicina disse que não tinha condições de continuar fazendo verificação de óbito. E em São Paulo, quem é que é o chefe lá da verificação de óbito que foi? O Saldiva, que faz um belíssimo serviço lá de verificação de óbito. O Rio de Janeiro não tem um serviço de verificação de óbito, tudo vai para o Instituto Médico Legal. E o Fialho, filho, ficou tão zangado quando fecharam o anatômico, que ele escreveu um artigo que foi publicado, O Coveiro do Anatômico. Professor Basílio, eu cumpro o penoso dever de pedir que conclua em 5 minutos. Perfeitamente. Pode passar. Aqui está Francisco Fialho, junto com Medina aqui, quando ele entregou a placa aqui de Amadeu Fialho, as homenagens que nós fizemos para ele, o seguinte, a homenagem que também recebeu da Sociedade Brasileira de Patologia, a sua tese, suas 2 teses, docência livre e para professor titular, seguinte. E vamos homenagear também os paulistas. E homenageio quem? Maffei, que escreveu esse livro, As Bases Anatopatológicas da Neuroiatria e Psiquiatria. Está aqui. Pode passar. Tem outra homenagem a ele aqui, da Sociedade, Mestre dos Mestres, com o seu livro. O seguinte. E Jesus Carlos Machado. E a relação de todos os professores da Universidade de São Paulo, começando com Cunha Mota, que era o professor catedrático na década de 40, e todos os outros, Paulo Tibiriçá, Carlos Fuá, Constantino Mignone, Paulo Elejalde, Moacir Amorim, que todos eles se transformaram em professores titulares em São Paulo. Seguinte. Boiolo, o grande mestre Boiolo, uma vida realmente cheia de peripécias. Boiolo era professor catedrático em Roma, na época de Mussolini, que mandou um recado para ele. Boiolo, você tem que fazer 2 coisas. Entrar para o Partido Fascista e largar sua mulher porque ela era judia. Ele não fez nenhuma das 2 coisas e partiu para o Brasil. Chegando aqui, como
praticar medicina se ele não tinha diploma? Ele teve que entrar para o Pedro II, fazer o curso no Pedro II, fazer vestibular, se formar em médico, para ganhar o título de médico no Brasil, para poder exercer a profissão de médico e depois ser candidato a professor, e foi titular lá em Belo Horizonte. Isso rapidamente falando. Seguinte. Homenageio também Pena de Azevedo, que foi professor da nossa escola, professor Cláudio Lemos, que todos nós conhecemos lá do IASERJ, que colocaram, destruíram esse hospital, botaram abaixo o hospital de IASERJ, o Cláudio Lemos, em patologia óssea. O seguinte, Zé Maria Barcelos, que todos nós lembramos dele, cheio dos seus títulos aqui, numa visão aqui no Instituto de Câncer. Seguinte, Onofre Ferreira de Castro, dedicado aos linfomas, daqui dessa casa, aqui no dia da posse dele, com Marcilac, Dagmar Chaves, Onofre e Fialho. Seguinte, Domingos de Paula, membro, excelente patologista, aqui no dia da posse dele na academia, junto com Aloysio de Salles Fonseca, está aqui. Outro, as obras dele, homenageado também pela Sociedade Brasileira de Patologia, o seu livro, Mecanismos Básicos de Doença. Outro, Anadil Roselli, com os seus títulos. Esta médica, patologista, acadêmica, durante o seu período de professora, formou numa turma 7 patologistas. Vejam bem o que ela conseguiu, hein? Numa turma, no seu curso de medicina, 7 alunos se diferenciaram querendo fazer patologia, da nossa seção de ciências aplicadas. Adiante. Barreto Neto, que era honorário da UF, foi reitor. O Zilton de Andrade, que é nosso honorário. Estamos terminando. A importância da AIDS que deu para a anatomia patológica, o grande impulso na discussão dos casos, das doenças infecciosas, das doenças neurológicas, das doenças infecciosas, e a nossa produção lá no Hospital Gafré. Seguinte. E estamos aí chegando ao 4º período. Nós relatamos no início os 3 primeiros. A patologia molecular, a patologia dos nossos tempos. Técnicas de hibridização in situ, principalmente as pesquisas de mutação e deleções por meio de sequenciamento do DNA, ou por PCR, utilizando RNA de material parafinado. A imunistoquímica e a biologia molecular podem auxiliar na identificação do câncer e indicar mais eficiente forma terapêutica. Pode passar? O Gafré, onde labutamos, e fica aí nesse último slide. Pode passar. O convite para que os alunos, aqueles que quiserem nos visitar, aqueles que quiserem dar o prazer da sua presença, de ir lá ao nosso laboratório de patologia para compreender um pouco da nossa história, da história da patologia, a história desses mestres que por lá passaram. Foi uma grande satisfação eu vir aqui falar dessas figuras importantes da patologia do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Acadêmico Basílio, o senhor acabou de nos proporcionar o privilégio de ouvir uma aula brilhante de um patologista puro e que certamente inspirará muitas pessoas que estão presentes nesta sala. Muito obrigado. Nós vamos passar ao próximo tópico, que é a história da anestesia, abordada pelo acadêmico José Luiz Gomes do Amaral. Acadêmico Amaral, a palavra é sua. Muito boa tarde, senhor presidente, prezados
acadêmicos, senhores convidados, é uma imensa satisfação, uma grande honra poder compartilhar convosco um pouco da história da anestesiologia, da medicina intensiva, e aqui a semelhança do que foi feito pelo professor Basílio, homenagear alguns dos grandes da nossa profissão. Nós vamos falar um pouco sobre quais foram as circunstâncias que conduziram ao surgimento desta área específica de atuação do médico, que é a anestesiologia, e nós vamos falar também sobre os desdobramentos da anestesiologia. Quais foram as áreas da medicina que contribuíram para a construção dessa especialidade e qual foi a contribuição dessa especialidade para a construção de outros campos de interesse da medicina. Bom, o que é a anestesia? Vem do grego ausência de sensação ou insensibilidade. O termo anestésia foi cunhado por um famoso médico, professor, um reformador da medicina e um dos maiores escritores do século XIX, que foi Oliver Wendell Holmes. Mas esse termo já havia sido utilizado anteriormente. Pedâneo Dioscórides é um médico grego-romano, acompanhava as legiões romanas na época do imperador Nero, e ele descrevia uma misteriosa pedra de Mênfis capaz de prover anestesia local. Alguns entendem que era uma pedra que era colocada numa poção e que, per se, não teria nenhuma propriedade anódina, porém, outros entendem que não, que era uma pedra que se colocava por uma amarração sobre um tronco nervoso e por induzir uma parestesia, por compressão nervosa, provia também anestesia local. Quistorp, um médico e professor, reitor da Universidade de Rostock, faz também em sua obra uma alusão à anestesia, descrevendo-a como a negação da sensação por todo o corpo. E aqui ele descrevia a anestesia geral. Eliotstone, também professor da Universidade de Edinburgh, introdutor do estetoscópio e um dos mestres do diagnóstico, propôs a anestesia como a mais perfeita perda da sensação do tato. Bom, hoje nós falamos anestesia, falamos anestesiologia, usamos a expressão anestesiologista ou anestesista para referirmos-nos às pessoas que estão ligadas a essa especialidade. Quem faz a diferenciação clara entre anestesiologia, anestesia, anestesiologista e anestesista é Seifert, numa carta onde a Sociedade Americana de Anestesiologistas, onde ele define anestesiologista como aquele que se dedica ao estudo da anestesia e anestesista é o técnico que a pratica. Muito bom. Definido o escopo da nossa discussão, nós vamos distribuir esta alocução em alguns tópicos. Nós vamos tratar primeiro a saga da humanidade em busca da insensibilidade, em busca do alívio do sofrimento, a evolução dos conceitos, e muito do que vou falar sobre esse tópico foi muito melhor abordado na palestra anterior. Nós vamos falar sobre anestesia inalatória, sobre anestesia intravenosa, sobre anestesia local, sobre bloqueio neuromuscular, que são os 4 pilares da técnica da anestesia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e os desdobramentos dessa especialidade e quais são as perspectivas para aqueles que hoje a abraçam. A insensibilidade. Nós temos aqui a primeira intervenção anestésica da qual temos notícia.
no paraíso, Deus promove em Adão insensibilidade. Ele induz anestesia geral no Adão. Ele dormiu. E a partir daí ele realiza uma exérese de uma costela e uma plastia dessa costela. Temos o resultado desta intervenção como a criação da mulher. É claro que era absolutamente necessário que se realizasse anestesia geral, neste caso, à medida que uma exérese de costela provoca considerável sofrimento e o paraíso não comporta o sofrimento. Portanto, temos no Criador o primeiro anestesista e o primeiro cirurgião com ótimos resultados. Mas a história da estadia do homem no paraíso foi relativamente breve e da desobediência do homem seguiu-se a condenação ao sofrimento. Disse Deus à mulher que multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará luz aos seus filhos. E ao homem que com sofrimento você se alimentará da terra durante toda a sua vida. E, portanto, fomos condenados ao sofrimento. Essa condenação, contudo, não foi aceita por nós. E nós temos múltiplas e intermináveis tentativas de controlar, ou pelo menos de aliviar o sofrimento. Nós vamos encontrar nas grandes civilizações egípcias, egípcios testando o potencial terapêutico das inúmeras plantas que cresciam nas margens férteis daquele rio. As enchentes periódicas do Nilo levavam a doenças, evidentemente pela desorganização, desagregação do sistema sanitário daquelas localidades. Por outro lado, também ofereciam um grande número de plantas vindas do interior da África e testavam-nas os egípcios para o tratamento de tantas doenças que padeciam. E também testavam e conheciam muitas substâncias com capacidade de modificar a percepção sensorial. Nós vamos encontrar em textos indianos antigos também menção a substâncias capazes de mudar a percepção dolorosa, capazes de induzir insensibilidade face à dor. Os chineses, e aqui nós temos o equivalente ao nosso Hipócrates chinês, Hua To, um médico, um cirurgião notável, que era conhecido tanto pela habilidade cirúrgica como pela formulação de uma poção chamada Mafeizan, que continha anestésicos, substâncias anestésicas com propriedades anódinas. Mas de tantas plantas capazes de interferir com a sensibilidade, a mais conhecida, mais difundida, era o ópio. O ópio extraído da papoula é encontrado em várias prescrições antigas, todas voltadas para o controle da dor. Nós vamos encontrar aqui na entrada do segundo milênio, nos textos de Avicena, descrições precisas sobre a farmacologia clínica dos opioides. Ele conhecia as propriedades dos opioides em detalhe. Ele descrevia a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica, descrevia o prurido como efeito adverso, descrevia a depressão respiratória e a cianose associada à depressão respiratória também. Ele sabia exatamente qual era a dose a ser utilizada para prover a anestesia para este ou aquele procedimento, a sua duração e quando o paciente voltaria ao seu estado normal. Tudo isso era conhecido na virada do milênio.
porém, subitamente, a situação modificou-se. Nós tivemos no Concílio de Tours uma determinação da Igreja que concentrava praticamente toda a cultura do mundo cristão, o mundo ocidental, que estava, naquele momento, separado do mundo oriental, o mundo islâmico, em função dos conflitos que se acirravam muito naquele período. A Igreja determinou que nenhum membro do clero, seja o clero religioso, seja o clero secular, se envolvesse em procedimentos associados à hemorragia, à produção de sangue. Ora, o mundo culto, que era o mundo ao qual pertenciam os médicos, foi impedido de participar de procedimentos ligados ao sangue, portanto, a cirurgia, intrinsecamente associada à hemorragia, foi interditada aos médicos. E aqui nós temos a origem da separação da medicina da cirurgia. Enquanto a medicina era praticada por pessoas cultas, letradas, capazes de ler Galeno em latim, capazes de ler a Avicena em árabe ou em hebraico, que era uma língua de tradução naquele período, eram capazes de ler Hipócrates em grego. Aos cirurgiões, nada disso era possível. Os cirurgiões eram habitualmente carrascos, açougueiros, charlatães, barbeiros, que não tinham acesso às informações contidas nos livros de todos esses autores. Realizavam, portanto, procedimentos toscos sob ou intoxicação alcoólica, por exemplo, ou sob contenção. Procedimentos que, frequentemente, se associavam a mortalidade ainda maior do que as doenças que levavam à sua indicação. Muito bom. Mas os médicos também não sentiam falta das intervenções cirúrgicas. Como foi bem colocado aqui anteriormente, a fisiopatologia das doenças, ela era fundamentada no desequilíbrio entre os humores. O humor sanguíneo, o humor flegmático, colérico, melancólico, enfim. Bom, e se reequilibrar humores significava retorno à saúde, para quê? Por que realizar uma intervenção cirúrgica? Era essa a situação, portanto, lá por volta da descoberta do Brasil, né? Lá por volta, quando surgiu um novo momento. Essa transformação da história da humanidade veio com o Renascimento. Se até então o homem estava conformado com o sofrimento, o homem só esperava uma vida melhor na segunda oportunidade, isto é, na eternidade, no Renascimento, não, o homem começou a olhar para o mundo e achar um mundo bonito, não era só o paraíso que guardava a beleza. Ele começou também a encontrar beleza no seu semelhante e começou a estudar o seu semelhante e começou a reproduzir o seu semelhante. Esse olhar para o mundo, para a busca de uma felicidade aqui na Terra e a admiração pela forma humana é que transformou o pensamento da humanidade. Aqui nós temos como exemplo dessa transição, essa mudança de pensamento, o Moisés de Michelangelo. Diz a história de que, face à beleza dessa obra concluída, o Michelangelo exclama ao admirá-la: "Perché non parli?" Não? Então, as coisas começaram a mudar. Os conceitos começaram a ser contestados. E talvez a personificação desse comportamento nós tenhamos neste grande professor, nesse grande mestre da Universidade de Pádua, que nós podemos apreciar
neste busto que se encontra em cima da sua cátedra, eu sempre tive curiosidade de entender o que é uma cátedra, era essa estrutura de madeira que transportavam os assistentes para que o professor pudesse ali fazer as suas conferências. Aqui temos a antessala da congregação da Universidade de Pádua, Ilbo, que guarda o busto de Galileu Galilei. Ali também, em Pádua, nós temos o berço da anatomia, com o anfiteatro muitíssimo bem preservado de Fabrício Acquapendente. O estudo da anatomia passa a ser, portanto, uma obsessão. Se busca conhecer em detalhe a estrutura do ser humano. E Andrés Vesalius, como também foi mencionado, em De Humanis Corpore Fabrica, ainda muito jovem, define as bases da anatomia e praticamente 90%, diria, da anatomia que hoje nós estudamos, ele a conhecia e a descreveu muito bem. Era possível realizar uma intervenção cirúrgica nessas circunstâncias, mas as intervenções cirúrgicas frequentemente eram impedidas por alguns obstáculos aparentemente intransponíveis. O primeiro deles era o sangramento. O sangramento tornava as intervenções cirúrgicas algo absolutamente temível. A cauterização era a regra. Como modificar esta situação? Era necessário que alguém com uma percepção além daquela do charlatão, do barbeiro, do açougueiro, do carrasco, realizasse uma intervenção adequada. E essa intervenção veio de um cirurgião que era médico. E era o cirurgião dos grandes homens do seu tempo. Era o cirurgião do rei da França, era o cirurgião dos poderosos, era o médico dos poderosos também. Ambroise Paré, o pai da cirurgia. Ambroise Paré, entre as inúmeras inovações tecnológicas, era um inovador do seu tempo, trouxe as ligaduras para o domínio da cirurgia e com a ligadura conseguia prover uma hemostasia suficiente para garantir o sucesso das suas intervenções. Ambroise Paré nos trouxe muitas lições, talvez a lição mais importante seja a lição de modéstia. Era um cirurgião que, acompanhado dos seus discípulos, percorria as enfermarias e, quando o elogiavam pelos brilhantes resultados, ele dizia: não, moi, je l'ai pensé, eu só fiz o curativo, c'est Dieu qui lui a guéri. Uma outra visão da medicina, uma lição que certamente temos que guardar e reverenciar no nosso tempo também. Na Inglaterra, a situação era caótica por volta também do tempo da descoberta do nosso país. A Inglaterra se separara da igreja, a cultura do clero se encontrava num estado relativamente caótico, o ensino da medicina, que portanto estava ligado ao clero, totalmente desorganizado. E foi o Henrique VIII que introduziu muitas reformas na Inglaterra, às vezes conhecido pelas suas 6 mulheres e pelo tratamento inadequado que dava a elas. Henrique VIII organizou a educação médica na Inglaterra. Não conseguiu unir cirurgiões e médicos. Os médicos faziam parte do Royal College of Physicians, os cirurgiões faziam parte da Surgeon Company, mas havia uma outra companhia, que era a Companhia dos Barbeiros, né? A Barbers Company. E Henrique VIII reuniu a Barbers Company com a Surgeons Company e, portanto, conseguiu elevar o nível das intervenções cirúrgicas da época e foi o início do retorno da cirurgia ao seio da medicina. Muito bom, nós já poderíamos, talvez, pensar que valesse a pena realizar intervenções cirúrgicas maiores, mas
por que mesmo realizar intervenções cirúrgicas maiores? Então, foi um outro grande da nossa profissão, bem apresentado aqui pelo professor Basílio, que nos trouxe a razão. Nós tínhamos, de um lado de Vesalius, a informação do que era anatomia normal, do que era anatomia. Por outro lado, com as correlações anatomoclínicas constantes da famosa obra do Morgagni, De sedibus et causis morborum per anatomiae indagatis, ele conseguiu reunir as informações que faltavam. Ora, aqui temos um desvio da anatomia e temos os sintomas e sinais associados a uma doença. Será que corrigir os desvios da anatomia, a partir da cirurgia, por meio da cirurgia, não levaria à cura dos problemas clínicos? Aqui nós passamos a ter uma forte motivação. E, portanto, vamos à cirurgia, mas temos outro obstáculo, um pouquinho mais tardio do que a hemorragia, para as intervenções cirúrgicas, que é o controle das infecções. Nós começamos a abrir um caminho para o controle das infecções com a descoberta do microscópio, com Leeuwenhoek. Nós tivemos, mesmo sem conhecer os micróbios, sem conhecer esse mundo invisível dos micróbios, com Semmelweis, a concepção de que a antisepsia pudesse diminuir o potencial de infecção perioperatória. Mas nós tivemos a plena ideia de que era possível controlar a infecção com Louis Pasteur e depois o controle pleno da infecção com a descoberta da sulfa e com a descoberta da penicilina, e aí uma série de outros antibióticos que vieram a expandir o nosso armamentário. Portanto, agora, o obstáculo às intervenções cirúrgicas é a dor, é o sofrimento. Bom, o teólogo catalão Ramon Llull, já há muito, já no século XIII, ele descrevia uma substância que ele designava como vitríolo, que era uma substância com um cheiro adocicado que era capaz de alterar a percepção. Paracelso, conhecido, o famoso doutor Paracelso, também percebeu que o vitríolo do Ramon Llull era capaz de fazer aves adormecerem e despertarem sem problemas. Se havia o Paracelso, já no Paracelso, a ideia de que a inalação dos vapores do éter, na inalação dos vapores do éter, a possibilidade de alterar a percepção, havia também, lá pelo século XVIII, uma enorme preocupação em entender um pouco melhor aquilo que aparentemente era o nada que nos separa. Entre nós existe algo além do nada, que são os gases que compõem a atmosfera. E aí nós tivemos Lavoisier, tivemos Priestley, tivemos Humphrey Davy, tivemos uma série de grandes cientistas que, com o seu trabalho, identificando os gases que compõem a atmosfera, identificaram também o componente deflogistificado da atmosfera, que era o nitrogênio e o óxido nitroso. Hickman foi outro que muito estudou os gases, e estudando a inalação do gás carbônico, percebeu que a intoxicação por gás carbônico também era capaz de prover insensibilidade, e que talvez isso pudesse ser utilizado em intervenções cirúrgicas. O Humphrey Davy, ao analisar o óxido nitroso, também entendeu e anteviu as possibilidades do seu uso em anestesia. O grande Michael Faraday, que nós conhecemos em função dos seus trabalhos na área da eletricidade, não é? O Michael Faraday fez trabalhos fantásticos sobre as propriedades anestésicas do éter sulfúrico. Bom,
a febre dos gases não apenas atingia o mundo científico, atingia a sociedade, e a sociedade do século XIX tinha uma certa atração pela inalação de substâncias em festas, em eventos. Penso que seja um hábito que persista até os tempos atuais, né? E, portanto, era muito comum nas festas e em eventos festivos se oferecer aos circunstantes a possibilidade de inalar éter ou óxido nitroso. As duas substâncias eram frequentemente utilizadas. E vários profissionais de saúde se interessaram pela transferência desse conhecimento, desta informação, para a sua atividade. Crawford Long foi o primeiro que, em Connecticut, administrou éter para que alguém realizasse uma extração dentária. Depois ele realizou intervenções cirúrgicas maiores, a remoção de um tumor cervical de um dos amigos dele. E percebeu que era possível realizar intervenções cirúrgicas com éter, mas não publicou e, portanto, não foi reconhecido como o pioneiro nesse campo. Ele realizou a primeira intervenção com éter em 1842, em Connecticut. Já o dentista Horace Wells havia também notado as propriedades anestésicas do óxido nitroso e resolveu pedir para que um dos seus assistentes lhe administrasse óxido nitroso e ele extraísse um dente. Isto foi bem sucedido, isto foi repetido em outras pessoas, e ele resolveu fazer uma demonstração pública na Harvard Medical School com o óxido nitroso. Foi muito mal sucedido e foi escorraçado, foi execrado na comunidade médica científica, e terminou seus dias em uma situação muito ruim, terminou em suicídio alguns anos depois. Ele tinha um assistente, que era William Morton, e William Morton percebeu que o caminho era esse e resolveu perseverar, e 2 anos depois da experiência fracassada de Horace Wells, ele propôs, após haver experimentado em si e em outros a inalação de éter, a utilização do éter para anestesia no Massachusetts General Hospital em Boston. Ao ir a Boston, um programa que não se pode jamais perder é visitar o anfiteatro do topo do Bulfinch Building, que é o anfiteatro onde foi realizada a primeira anestesia. E lá você vai ter uma demonstração das grandes contribuições da Harvard Medical School para a humanidade. E a primeira contribuição é a anestesia inalatória. A primeira anestesia, ela acompanhou-se de muita admiração e aparentemente pouco diálogo. A primeira frase proferida na ocasião foi uma frase que frequentemente os anestesiologistas hoje usam para conclamar os cirurgiões o início da intervenção, que é "Sir, your patient's ready". Esta é uma frase que todos os dias nós ouvimos nos centros cirúrgicos. E nós ouvimos lá, em 1846, no 16 de outubro, a resposta ao final da intervenção de John Collins Warren, que é: senhores, isto não é uma farsa, isto não é um embuste, realmente isto vai mudar a história da cirurgia e vai mudar a história do sofrimento humano. Entendia-se que
uma novidade, uma inovação tecnológica, em 1846 talvez demandasse algum tempo para que alcançasse outras partes do mundo. Mas é impressionante como no ano seguinte nós já tínhamos o acúmulo de grandes experiências, de grandes casuísticas, já na Inglaterra, já tínhamos isto em São Petersburgo, na Rússia, e já tínhamos aqui no Brasil também. E se nós quisermos saber como foi a experiência dos brasileiros no contato com as primeiras anestesias, eu convido os senhores a procurarem nos anais da Academia Nacional de Medicina, desta casa, que contém os primeiros relatos sobre a anestesia no Brasil, exatamente até um pouco menos do que um ano depois da experiência pioneira de Morton no Mass General. Portanto, esta casa guarda o testemunho do que foi este momento também aqui no nosso Brasil. Bom, anestesia inalatória foi isso. Hoje nós temos ainda o óxido nitroso, o éter já não mais é utilizado. Temos uma série de outros anestésicos inalatórios potentes, seguros, tituláveis, enfim, de grande utilidade. Mas a anestesia rapidamente deixou de se fazer apenas por via inalatória, mas ela logo alcançou outras possibilidades. A administração de medicamentos na circulação só foi possível depois da descrição do que era a circulação. Isto foi uma descrição no século XVII por William Harvey. Mas era necessário que nós tivéssemos uma forma de administrar as substâncias, os medicamentos na circulação. E aqui nós temos os trabalhos pioneiros de Christopher Wren, que era, além de arquiteto, era também médico, e o Wren fez um trabalho absolutamente fantástico, introduzindo várias substâncias em cães, e uma delas era o ópio. E a partir dos resultados dessa experiência é que se ampliou as possibilidades em anestesia intravenosa. Desenvolveu-se a seringa. A seringa foi desenvolvida por Pravaz, e utilizando a seringa de Pravaz, aplicou cloral, que até muito recentemente era utilizado em sedação de crianças. A utilização de cloral por via intravenosa com a seringa do Pravaz foi objeto de uma publicação da Academia de Ciências Francesa. Já no século XX, no começo do século XX, nós tínhamos a possibilidade de uma nova substância. Além do ópio, além do cloral, nós tínhamos os barbitúricos. Os barbitúricos foram descobertos por Emil Fischer e foram introduzidos na prática anestésico-cirúrgica por Landy na primeira metade do século XX. E nós temos, portanto, a anestesia intravenosa consagrada como uma alternativa, muitas vezes combinada com anestesia inalatória. Agora, aqui na América Latina, agora na nossa América do Sul, melhor, nós temos o início da anestesia local. O início da anestesia local é bem documentado pelas intervenções, talvez com finalidades rituais, talvez com finalidades médicas mesmo, realizadas pelos sacerdotes incas, né? Então, como esses crânios eram objeto de trepanações tão precisas, cicatrizavam com bordas tão regulares, era necessário que a vítima ou o paciente estivesse imóvel. E isso era conseguido a partir de uma manobra um pouco grosseira, mas os sacerdotes costumavam mascar folhas de coca com cinzas e com guano, o esterco das aves ali dos Andes, e aí salivavam, e a saliva era vertida sobre a incisão cirúrgica, e isto
resultava em anestesia. Procurou-se entender qual era a propriedade dessas folhas de coca. E quem se notabilizou pelo estudo da cocaína foi o pai da psicanálise, que, se não tivesse tirado férias, seria o pai da anestesia local também, né? Freud estudou, junto com alguns dos seus discípulos, nós já vamos citar o Keller, as propriedades da cocaína. E eles experimentaram em si mesmos a cocaína. E o Keller percebeu que a cocaína provia anestesia na mucosa oral. Se provia anestesia na mucosa oral, poderia fazê-lo na mucosa conjuntival também. E também aplicou na conjuntiva para a realização de cirurgias de catarata. E introduziu a anestesia local a partir das experiências que havia feito com Freud na construção da sua tese Uba-Coca, que foi um trabalho fundamental de Freud. Halsted foi o seguinte, que nos Estados Unidos, da anestesia oftalmológica, introduziu ou disseminou a utilização da cocaína para anestesia local. Nós temos August Bier, na Alemanha, que propôs a utilização da cocaína, ou a cocainização do canal vertebral, da RAC, e, portanto, introduzindo a RAC, a anestesia com cocaína. Hoje, nós não mais utilizamos a cocaína, ela foi substituída no início do século XX pela procaína e depois uma série de outras caínas, não é verdade? Hoje nós temos no Brasil praticamente as caínas limitadas à lidocaína, sobretudo a bupivacaína e a ropivacaína. Mas para intervenções cirúrgicas, sobretudo intracavitárias e delicadas, é necessário que haja relaxamento muscular, é necessário que haja bloqueio neuromuscular. E o relaxamento que nós obtemos com os anestésicos é um relaxamento insuficiente. Portanto, é necessário nós buscarmos outras alternativas. Já o célebre pirata corsário em inglês já conhecia os curares, o veneno produzido pelos índios aqui do Orinoco, aqui da América do Sul. Estes curares, eles intrigavam muito os europeus, que queriam entender exatamente como aquilo funcionava. Mas não foi senão depois dos trabalhos de Waterton e depois do interesse de Claude Bernard sobre a ação dos bloqueadores neuromusculares que se pôde entender que os bloqueadores neuromusculares funcionavam na junção bioneural, não no nervo nem no músculo, e que tinham um efeito transitório que poderiam ser aplicados com segurança na prática clínica. O ensino nos Estados Unidos, e agora nós vamos nos concentrar um pouquinho naquele país, no começo do século passado, se encontrava numa situação caótica. Talvez só encontre um paralelo com a situação caótica que se encontra em ensino da medicina no nosso país hoje, né? Nós tínhamos lá nos Estados Unidos 400 faculdades de medicina, no Brasil nós vamos chegar lá, com certeza, nesse ritmo nós vamos ultrapassá-los, nós não temos a menor dúvida, e portanto, o ensino era complexo, mas era caótico, mas houve, no início do século XX, um grande movimento, que espero também um dia alcance-nos, um grande movimento no sentido de reorganização do ensino médico. E no bojo dessas mudanças, nós começamos a ver o processo de especialização. E o processo de especialização nos Estados Unidos surgiu, sobretudo, na escola de Ralph Waters. Ralph Waters, ele, em Wisconsin, ele construiu uma escola de especialistas na área anestesiológica que resultou na formação dos pilares das grandes universidades americanas
e do grande desenvolvimento que, particularmente na Segunda Guerra Mundial, a anestesia encontrou. Nós passamos a ter, ao longo do desenvolvimento da especialidade, o surgimento de novos campos de atuação. A anestesia era, com muita dificuldade, foi introduzida na prática obstétrica, porque se entendia que a condenação de que a mulher vai parir com sofrimento não deveria ser contestada. E não foi senão quando a Rainha Vitória, que era, vamos dizer, a grande poderosa do seu tempo, seria equivalente ao Donald Trump de hoje, não é? A Rainha Vitória, depois de 8 filhos, disse, não, agora eu quero um parto humanizado, né? E resolveu pedir ao seu obstetra que realizasse nela a cloroformização, a eterização. E aí o James Young Simpson, ele introduziu a anestesia obstétrica, que era conhecida como anestesia à la reine, né? Era necessário ventilar os pacientes, porque a anestesia deprime a ventilação, sobretudo em planos mais profundos. Era necessário controlar o relaxamento das estruturas da cavidade oral e da laringe, que dão acesso aos pulmões. E nós temos aqui os primeiros trabalhos de Arthur Guedel, nós temos a transposição das experiências de William McEwen no tratamento da difteria para a anestesia e a cirurgia. Nós temos o desenvolvimento do laringoscópio, por Chevalier Jackson. Nós temos o desenvolvimento dos primeiros equipamentos para ventilação artificial, pelo Oddwyer, e os primeiros aparelhos de anestesia, por Dennis Jackson. Paralelamente ao controle da respiração, nós tivemos a introdução também, no ambiente anestésico cirúrgico, do controle hemodinâmico, que não existia até aquela época. E quem foi o responsável por isso foi um célebre cirurgião, Harvey Cushing, que exigia o controle hemodinâmico durante as intervenções cirúrgicas. Evidentemente que, para descrever o efeito Cushing, ele tinha que medir a pressão arterial, ele sabia exatamente a importância da pressão de perfusão cerebral para a realização das suas intervenções. E foi com Cushing que se introduziu o controle hemodinâmico durante a anestesia. Bom, aqui vamos contar uma historinha muito rápida, mas muitíssimo interessante, que é a poliomielite em 1950. Poliomielite em 1950 deixou milhares de pessoas incapacitadas e insuficiência respiratória. No Hospital de Clínicas de Copenhague, o diretor clínico não sabia o que fazer. Bom, como é que eu vou resolver esse problema? Os meus pacientes eram ventilados nos pulmões de aço, não é? E será que não era possível encontrar uma outra forma de dar-lhes apoio? E procurou o Lassen, que era o chefe do serviço de anestesia do hospital, para saber se o jeito que eles usavam para ventilar no centro cirúrgico poderia ser transportado para as enfermarias, que já não comportavam tantos doentes. E a partir das sugestões que ele lhes deu, durante 2 anos, a Faculdade de Medicina de Copenhague interrompeu a sua atividade e todos os alunos passaram a ventilar os pacientes manualmente, ao invés de submetê-los à ventilação nos pulmões de aço. Bom, como era impossível uma ventilação regular, era impossível manter aquela situação de todo mundo ventilando manualmente os pacientes, os escandinavos desenvolveram fabulosos ventiladores. E aqui no Brasil nós tivemos, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, 3 médicos que desenvolveram fabulosos ventiladores que foram grandes do seu tempo e acabaram substituindo os pulmões de aço pela ventilação sob pressão positiva. Também os grandes conflitos, e particularmente a Guerra Civil Americana, contribuíram muitíssimo para o desenvolvimento da assistência pré-hospitalar e do tratamento da urgência e no tratamento do trauma.
Esse senhor, tive a oportunidade de conhecê-lo, ele é simpático como uma fotografia mesmo. Ele esteve aqui no Brasil na década de 70 para realizar o nosso primeiro ACLS, era o Peter Safar, o criador da ressuscitação cardiopulmonar, professor de anestesia da Universidade de Pittsburgh. E aqui lá em Campinas, lá no Centro Médico Campinas, com o John Cook Lane, ele realizou o primeiro ACLS e hoje nós temos todos os médicos brasileiros voltados para isso. Quem de nós não conhece essa simpática senhora, não é? Virginia Apgar era uma anestesista que trabalhava com a anestesia obstétrica e também cuidava das crianças e desenvolveu uma metodologia específica para a ressuscitação neonatal. Aqui temos algumas variantes da anestesiologia para especialidades como a medicina intensiva, como as emergências, como a neonatologia. Assim, o técnico, não importa quanto seja experimentado, ele precisa ser treinado em fisiologia, em farmacologia, em patologia, em diagnóstico clínico, que são essenciais para a prática da anestesia. Portanto, a anestesia é muito longe de ser apenas uma atividade técnica. E aquele homem que administra apenas o gas man, hoje é o médico do perioperatório, que se ocupa da insensibilidade, da homeostasia pré- e pós-operatória, do suporte de doentes graves e traumatizados, no tratamento da dor, no tratamento da insuficiência respiratória, na supervisão, seja na anestesia, seja na medicina intensiva, seja na medicina de urgência, se preocupa com a pesquisa clínica e se preocupa com a pesquisa básica, enfim, e vivendo no hospital com a administração hospitalar e com a estrutura do sistema de saúde. Basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com os senhores, agradeço muitíssimo a vossa atenção. Mais uma brilhante exposição que percorreu o campo da anestesia. O brilho destas palestras levou-as um pouco além do tempo previsto, mas isto resultou em aproveitamento de todos nós, de modo que o período para discussão diminuiu paralelamente. De qualquer maneira, há possibilidade ainda de fazer comentários, perguntas aos apresentadores. A palavra fica à disposição da plateia. Eu acho que sim. Bom, eu acho que os assuntos foram expostos de uma maneira muito completa, didática e clara, de modo que não deve ter restado mesmo muitas interrogações. Entretanto, nós temos o professor Novis. Depois dessa belíssima apresentação a respeito da história da anestesiologia, eu me recordei de uma história que se passou no interior da Bahia. Indo à fazenda do meu avô, eu jovem, junto com meu pai, encontramos uma pequena barraca que era um gabinete de odontologia. E lá estava um dentista que atendia. Ainda era aquela máquina de pedalar para rodar a broca. Tanto que as consultas eram mais caras de manhã e mais baratas à tarde, porque ele percebia que à tarde o tratamento era mais doloroso. Certamente ele já era um antecessor das brocas de alta rotatividade, e ele de manhã tinha mais força na perna e de tarde já a perna fraquejando, então a rotatividade era mais lenta. Mas meu pai perguntou a ele: o senhor faz extração dentária? Faço. E qual é a anestesia que o senhor usa? Anestesia oral. Houve uma certa lógica nisso, do momento que o dente está na cavidade oral, que ele usasse anestesia oral. E como é isso? Ele disse: eu sento o candidato aí na cadeira, localizo o culpado, que era o dente, e aí mostro a ele o buticão. E digo a ele: aguenta a ferramenta?
Se ele disser aguento, está anestesiado. E eu aí arranco o dente. De maneira que existe até essa forma de anestesia, que é pela honra pessoal da promessa de que aguentava a dor. De maneira que, no futuro, o senhor pode incluir essa contribuição baiana à história da anestesiologia. Professor Roberto Soares de Moura. Inicialmente, meus parabéns aos que me antecederam, excelentes conferências. Eu só queria lembrar que o Brasil também tem uma contribuição para a anestesia, porque saíram das matas, da floresta amazônica, o curare, né, que é brasileiro. Mas o que é interessante é que os índios usavam o curare para caçar, flechavam os macacos e se alimentavam da carne desses animais e não apresentavam paralisia. A razão é muito simples, porque o curare é uma substância altamente polar, se dissolve intensamente na água e não se dissolve em gordura, então ele não é absorvido pela via oral. Isso protegeu, entre aspas, os índios, não morreriam todos se alimentassem dos animais que foram flechados com o curare, que é altamente tóxico, levando à paralisia respiratória. Só para mostrar, então, a contribuição do Brasil para a anestesia como um todo. Eu gostaria de lembrar um fato também, que o acadêmico Basílio falou no professor Tibiriçá. O professor Tibiriçá paulista, ele depois se transferiu para o Rio Grande do Sul e foi meu professor de anatomia patológica em 1960, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Paulo Tibiriçá era um homem extremamente organizado, extremamente metódico. E as aulas dele tinham duração certa, as palavras eram mais ou menos as mesmas, mas muito esclarecedoras, e ele era absolutamente intransigente com o horário. As aulas começavam às 2 horas. E no primeiro dia, os alunos foram chegando assim, 2h05, 2h10. No segundo dia, o professor Tibiriçá entrou na aula às 2 horas e já viu a porta por dentro. 50% permaneceram na aula e 50% permaneceram fora da aula. No terceiro dia, a sala estava cheia, 1:55. Ninguém mais se atrasou. O professor Tibiriçá também era um homem muito ligado a atividades associativas. Ele foi um dos fundadores da Associação Médica do Rio Grande do Sul e foi seu presidente, essa extensão além da patologia. Bom, quero parabenizar os dois acadêmicos, foi excelente essa primeira parte, que ela continua depois do lanche acadêmico, de uma pequena reunião que nós vamos ter aqui para uma eleição de uma comissão, mas queria parabenizá-los, diz que com a idade viramos contadores de história, né? Antigamente, avô contava história para neto. Neto hoje não vê mais história do avô, prefere ver na internet ou na televisão, e os avós já não tem mais para quem contar histórias, né? A não ser aqui na academia. A maior parte aqui é avô, pode contar história, mas continua sendo uma coisa muito agradável ouvir história, principalmente por aqueles que fizeram história e continuam a fazer história, como os oradores todos da tarde de hoje, e apenas acrescentar 2 histórias. Em relação à anestesia, ela teve um papel e tem ainda na psiquiatria, somente na eletroconvulsoterapia. Hoje aperfeiçoou muito isso, mas eu fui do tempo que a coisa era meio primitiva, não usava, na época, anestesista. Hoje nós usamos anestesista. E o que aconteceu? Eu, como plantonista do antigo Sanatório Botafogo, do Ulisses Viana, Pedro Pernambuco Filho, fui designado a aprender a fazer eletrochoque com anestesista. Então, virei anestesista
eu tive a audácia de anestesiar, na época com barbitúrico, e o Roberto falou em curarizar o paciente para ele não ter convulsão, e eu fazia uma média de 10 por dia. Aí eu virei famoso por pegar a veia do paciente, né? Cada vez que precisava pegar a veia de alguém, me chamavam, porque eu fazia isso de 6 da manhã às 8 da manhã, eram 10 eletrochoques, e em box. Você vê que loucura, eu hoje não faria nunca isso, né? Mas naquela época era assim. Assim como o Sérgio contou, mostrar o Buticão, não tinha outra alternativa, apelava para a honra. Na época, não havia anestesista disponível, principalmente essa hora que estavam todos fazendo anestesia para os cirurgiões, né? Mas o papel da anestesia na psiquiatria. E dizer também, em relação ao professor Basílio, a contribuição, o acadêmico Zé Luiz mencionou de Freud na cocaína, mas Freud teve uma contribuição muito grande na patologia. Ele mudou a patologia geral. Essa eu acho que foi a maior contribuição de Freud, porque até então a patologia de patos e logos, né? O conhecimento da doença, como é que ela se forma, como é que ela se cria, era muito no seu diagnóstico, na semiologia, baseado nos órgãos de sentido, que o sujeito auscultava, o olfato, o tato, né? E o que eu chamo, era como se fosse visual, o que você via através dos órgãos de sentidos. E foi Freud que introduziu a dimensão histórica, transformou a patologia de visual em auditiva. Você saber a história do paciente, como aquela doença começou, o ambiente que ele vivia, quer dizer, quem introduz a história do paciente na compreensão da patologia dele foi Freud. Essa foi uma contribuição importante. E sem falar, depois de Freud, em Jasper, com a sua psicopatologia geral e a famosa discussão, um grande tratado que ele publicou em 1921, se a psicopatologia seria a patologia do psicológico ou a psicologia do patológico, que é uma bela discussão mais filosófica, mas muito interessante. Então, dizer da contribuição de Freud nos dois casos aí, já que, como psiquiatra aqui, tem Adolfo ali, o primeiro vice-presidente aqui, já estamos quase maioria aqui na academia, né? Então, cada momento que a gente pode, que a psiquiatria sempre foi um pouquinho à parte de tudo, todos sabem, o doente mental, não a psiquiatria, né? Foi um pouco excluído de tudo, então nós estamos agora na fase da inclusão, e essa história, essa academia que está dentro desse processo. Bom, vamos ao nosso intervalo aí, e depois, às 6 horas, retornamos. Muito obrigado.